que é o significado em português da palavra self, que é também uma estrutura por demais especial e sempre citado por Joana de Ângeles e por outros autores muito relevantes. Nos lembramos da pergunta que Allan Kardec fez aos espíritos: onde está escrita a lei de Deus? É uma boa pergunta, quem sabe, né? E até recebesse uma dica assim, bem preciosa para fazer um xerox. E eles respondem: na consciência. Então, aquela consciência profunda, aquela voz que fala dentro de nós, este é o self, este é a voz sábia que nos aconselha. As leis de Deus estão dentro de nós. Então aqui nós estamos falando da mesma coisa. O self, na psicologia, está nesta resposta que os Espíritos nos trazem, né? As leis de Deus estão na consciência, de certo modo, Deus está na consciência. Mas aqui, consciência, sendo tomada não com o mesmo significado que demos anteriormente, enquanto consciência versus inconsciente, mas consciência enquanto aquela consciência profunda, a qual nós fazemos algumas perguntas: isto é certo? Isto é errado? E a consciência nos responde. Às vezes a gente teima com ela, né? E assumimos então os riscos de teimar com a própria consciência. Mas temos também um outro problema, que é de não ouvirmos mais a voz da consciência. Porque às vezes nós perguntamos, nos auto-perguntamos algo e muitas respostas surgem. E agora? Qual dessas respostas é a resposta da consciência? É a resposta da minha centelha divina? E aí a gente fica com um problema nas mãos. Vamos dizer assim, que nós estando aqui numa reunião, estivéssemos todos a conversar, muitos falando ao mesmo tempo, alguns brigando, fazendo um debate acirrado, muitas contradições, muitos conflitos. E esse seria o palco do nosso espírito, do nosso psiquismo. Nós temos muitas vozes falando dentro da nossa cabeça, e não são espíritos no caso. São várias partes de nós. São conflitos. Eu quero isso, mas isso não é bom, mas eu devo fazer aquilo, mas aí as consequências vão ser estas ou aquelas, mas tem uma opção B, uma opção C, que a minha criança interior está querendo dizer, porque vai me dar muito prazer, é só alegria, que não é responsabilidade nenhuma. Então, dentro de nós tem muitas vozes. Eu quero ir no cinema, mas eu também quero andar de bicicleta, mas eu também quero fazer sei lá o quê, mas eu tenho que fazer o dever para a faculdade. Nós temos muitos conflitos. Mas uma dessas vozes dentro dessa sala é a voz da consciência, é a voz de Deus dentro de nós. Mas é tanto barulho, gente, que eu não consigo ouvir. E ele fala lá, ele não grita. E eu, como? Não estou entendendo. E daqui a pouco tem um outro lá que imita a voz dele e fala alguma coisa que não é boa. Eu, tá, é isso então. Então a nossa mente é isso. Nós temos muita confusão, emoções eclodindo a toda hora, e nós ficamos muito confusos. Nós não temos silêncio interior, que aliás
aliás, a prática da meditação pode nos auxiliar bastante. Então, sem silêncio interior, sem acalmar um pouco o conflito, sem lidar com a sombra e também, digamos assim, dar-lhe um pouco mais de acomodamento, menos conflito com a nossa sombra, fica difícil de ouvir. Então a gente precisa acomodar uma série de fatores. E aí então a voz de Deus começa a falar com mais clareza dentro de nós. Então o self, ele é também, ele é o correspondente ao nível religioso de Deus dentro de nós. Então na psicologia se coloca como uma estrutura interna psíquica. A um nível religioso a gente pode dizer é Deus. Se Deus está em toda parte, Deus está dentro de nós, não é verdade? Se somos filhos de Deus, nós temos o DNA de Deus. E esse DNA de Deus é a centelha divina que é mencionada nos livros. Então, essa centelha divina, ela trabalha por se expandir dentro de nós. E precisa do apoio, da cumplicidade do self, ou melhor, do ego. Então o ego é um representante operacional do self, como nós já explicamos anteriormente. E o self é esse orientador interno, é esta consciência profunda, é este eu maior, como chama Eva Pierre, que está orientando de uma forma intuitiva e de outras tantas formas o ego. E ele tem também uma autonomia. Então, coloca o texto de Jung que ele inicia espontaneamente novos empreendimentos que surgem como se tivessem sido particularmente planejados para um indivíduo específico, embora surjam e funcionem sem considerar as ideias conscientes, os desejos e intenções da pessoa, ou às vezes até contrariando-os. Então, há dentro de nós também Deus. Então nós falamos que muitas vezes, de fato, os bons espíritos nos ajudam, nos conduzem, é verdade, mas eles têm por ponto de apoio aquilo que já está dentro de nós, aquilo que está falando dentro de nós, pois que se isso não houvesse, eles estariam gritando para pessoas surdas. Então, o que mais não fazem é estimular, acionar o que nós temos de divino dentro de nós. O nosso plano pessoal de realização. Pois cada um de nós há de encontrar uma realização, cada um de nós há de encontrar um sentido para a vida muito pessoal, muito único. E este sentido de nossas vidas, ele é trazido pelo meu eu divino, pelo meu self. Nós não queremos morrer olhando para trás e enxergando uma vida sem sentido, pois que isso já seria o próprio inferno. Uma vida sem sentido é uma vida vazia. Seria dizer assim, afinal de contas, porque eu estive aqui, nada fez muito sentido. Isso seria muito triste.
E é triste, pois para muitas pessoas acaba sendo assim. Então, isto é uma constatação de uma profunda tristeza e depressão, a não realização do eu. E é, em última análise, o que nós buscamos. É, em última análise, o que algo dentro de nós pede: realização, sentido para esta existência, e que é único para cada pessoa. E quando nós sentimos que a nossa vida tem sentido, nós estamos no céu, nós estamos naquele estado de felicidade, de plenitude. Então, os nossos olhos brilham e as pessoas percebem, e é isso que nós queremos fazer, cada um de nós. Mas é preciso ouvir o que o self, o meu eu divino me diz, me pede, me orienta, porque este sentido está contido nele. Então eu preciso me ouvir, eu preciso estar aberto à intuição, eu preciso confiar que existem dentro de mim algumas intenções e algumas escolhas que virão naturalmente e que poderão me conduzir através de caminhos sábios, mesmo que eu não enxergue o que vem pela frente. É o que falávamos na palestra de ontem, é a fé. Eu não estou enxergando direito, mas algo dentro de mim pede fortemente que eu faça este caminho, apesar do que toda a minha lógica está me dizendo. Eu vou confiar nessa voz, nesse algo que fala aqui dentro, e vou seguir por ali. Isso é fé. E lá adiante eu vou me dar conta que tudo isso acabou sendo um caminho que parecia já desde muito antes planejado. E a gente olha para trás e diz: puxa vida, eu não enxergava nada, mas fiz o melhor percurso. Então é como se uma grande mão tivesse me guiado, como se dentro de mim também houvesse uma consciência que ficava lá no alto da montanha e enxergava toda a paisagem, lá para trás e lá para frente, e me orientava qual o melhor caminho. Antes de ser psicólogo, eu era e ainda sou engenheiro elétrico. Não seria o caso, não teríamos tempo para contar toda essa história, mas o modo como que chego aqui falando para todos como psicólogo foi um caminho assim. As coisas foram acontecendo e acontecendo, e lá pelas tantas pude olhar para trás e ver: puxa vida, estava tudo já desenhado e eu não percebia, né? A gente vai ainda se tateando um pouco, quando vê, o caminho se fez e a gente fez então um percurso que nos traz a um grau crescente de realização. Então precisamos confiar que dentro de nós há sabedoria. Então, quando nós pensamos que dentro de nós há este elemento de sabedoria, este elemento divino, nós podemos pensar aqui no porquê e no para quê. Freud fundamentou toda a sua teoria no porquê. Pois que nós dizemos, Freud explica, não é assim? Então, ele sempre encontrava uma causa anterior que explicaria uma consequência, um sintoma, enfim, um traço de personalidade, e remetia, no geral, tudo à infância. Então, nós temos em Freud uma relação de causa e efeito muito utilizadas. Então, a pergunta sempre é: por quê? Por que isso? Por que aquilo? Que nós temos que encontrar algo do passado que explique. Mas Jung propõe uma outra pergunta: para quê? Ou seja, o
o que está acontecendo agora pode não ser a consequência de uma causa anterior, mas pode ser algo que precisa acontecer agora para que eu deva alcançar um objetivo futuro que eu mesmo desconheço. Então, isto requer a noção de que há uma consciência superior que traça um plano e que estabelece certas circunstâncias, certas condições no agora para que se possa chegar a um objetivo futuro e que eu, enquanto ego, enquanto consciente, desconheço. Então, há duas perguntas justas a nos fazermos: por quê e para quê? E às vezes o porquê não encontrará resposta, mas o para quê, sim. Reencarnou com tais e tais condições, em tais e tais dificuldades. Aí vamos nos perguntar sobre as vidas anteriores, talvez, mas talvez tudo aquilo ali não seja exatamente uma consequência de vidas anteriores. Talvez tudo aquilo seja um preparo para o que deverá vir logo depois. E é este o foco que nos dará a resposta que nós precisamos para conseguir dar um significado àqueles fatos, àquelas experiências que vivemos. E por detrás de tudo isso estaria esta consciência, ou esta supraconsciência, que estaria, pois, a nos orientar, a nos conduzir por determinados caminhos.